Então, bora lá para o quinto passo. Lembrando que nós estamos fazendo um review sobre o livro Quem Pensa Enriquece, escrito por Napoleon Hill. Então, se você está vendo esse vídeo pela primeira vez e quer acompanhar a série desde o começo, é só clicar no card que vai aparecer aqui na sua tela e você começa lá no prólogo e vem até o passo 5, que é o que vamos falar hoje, tá? Então, gente, esse passo aqui é um dos que eu mais gosto, ou no caso que eu mais gostei até desde o começo da série, que hoje nós vamos falar sobre a imaginação. Eu sou um cara que viaja demais, assim. Eu me perco fácil, eu me pego pensando N coisas, como resolver problemas, como fazer melhor, iluminação, áudio, sempre pensando em coisas novas, sabe? Ir para lugares novos, resolver problemas. Então hoje a gente vai falar sobre imaginação. Então já começa aqui, ó. Todas as oportunidades de que você precisa na vida estão esperando em sua imaginação. Imaginação é a oficina da mente capaz de transformar energia mental em realização e riqueza. Então, você mesmo pode fazer um storytelling da sua vida e você vai ver o tanto de vezes em que você teve que utilizar da sua imaginação para resolver alguma coisa, para criar alguma coisa. Um texto que você teve que escrever, uma música que você fez, uma peça de teatro a qual você teve que interpretar um personagem, um projeto que você teve que apresentar ou criar. Enfim, os exemplos são os mais diversos. E a imaginação é algo que todos nós temos. Ok? Tudo o que sabemos sobre o mundo precisou da imaginação e execução para se tornar real. Então o homem queria voar como as aves. E ele conseguiu. Inventou diversas formas de se fazer a mesma coisa. O homem queria nadar como os peixes. Conseguiu também. O homem queria ir ao espaço, ao desconhecido. Conseguiu e precisou de imaginação. Uma frase muito célebre é essa: tudo o que o homem pode pensar, ele pode realizar. Então, existem coisas que nós olhamos e falamos para nós mesmos ou para os outros do tipo, isso é impossível. É impossível até que alguém foi lá e fez. Um outro exemplo muito palpável que nós podemos colocar são as abelhas. Se a abelha soubesse que a aerodinâmica dela não foi projetada para voo, nunca que ela iria voar. Mas como que uma abelha voa? Porque ela aplica tanta força ao bater das asas que ela consegue fazer o voo dela. Entende? É impossível até que alguém vai lá e faz. É impossível até que aconteça. E existem dois tipos de imaginação segundo o livro. A primeira é a sintética e a segunda é a criadora. Vamos começar falando sobre a sintética e o que ela significa. Imaginação sintética, ela não cria nada. Ela é aquela que analisa os dados e é alimentada pelo mesmo. Mas toda regra tem sua exceção. E essa seria o gênio. Uma pessoa que você considera sendo um gênio é uma regra, essa exceção. Por quê? Porque essa pessoa é capaz de forçar a imaginação criadora quando a sintética não funciona. O gênio é aquele que, se os dados fornecidos não são suficientes, ele espreme, ele força a imaginação, onde ele cria uma situação, cria uma solução, onde seria pouco provável que fosse dar certo, que funcionaria. É o gênio. Então essa é a sintética. A imaginação sintética, ela trabalha em cima de dados. A imaginação criadora,
ela que é finita se conecta com a infinita. Você pode classificar isso como sendo Deus, ou o universo, ou qualquer outra coisa a qual você queira atribuir a isso, certo? Através dela, recebemos os pressentimentos e inspirações. É através dela que temos novas ideias e nos conectamos e nos sincronizamos com o subconsciente de outras pessoas. Eu normalmente, quando eu estou tomando banho, é a hora que as ideias surgem. É a hora que a minha parte criativa ela aflora e a mente começa a ferver de milhões de ideias, diversas formas de executar alguma coisa. E aqui ele também fala que nós nos sincronizamos com o subconsciente de outras pessoas. Já esteve em um projeto ou em algum ambiente, alguma ocasião em que todas as mentes estão pensando e aquela sinergia, aquele flow que acontece, parece que está todo mundo pensando igual, usando a mesma cabeça? É exatamente isso, tá? É essa conexão que é gerada. Ela só funciona quando o nosso consciente está trabalhando de forma acelerada. Exemplo, quando estamos criando uma música, um poema, um projeto, etc. Sintética e criadora são desenvolvidas assim como o músculo do corpo. Basta treinar da maneira correta. Então, a imaginação, ela assim como os músculos do nosso corpo, como está dizendo, ela pode ser treinada. Quando você aperfeiçoa ela, quando você treina ela, ela vai se expandindo, ela vai ganhando informação, criando formas, criando corpo. E cada vez mais e mais e mais. E você mesmo vai sentindo isso conforme a coisa vai acontecendo, tá? Mas então você vai me perguntar, ok, beleza, Marcelo, eu sei que eu tenho que treinar ela, mas como que eu faço isso, tá? Aí eu peço perdão se eu não me apresentei no começo, prazer, Marcelo Duarte, tá? Vamos lá. 2. Estimule a imaginação. Vamos estimular a nossa imaginação da seguinte maneira. A imaginação criadora, ela, se não usada, pode se tornar enferrujada. Ela sempre estará com você, mas terá maior dificuldade de usá-la. Portanto, foque mais na sintética, que usamos a maior parte do tempo e é mais prático para transformar desejo em realidade. Voltando. Como é um músculo, da mesma forma que você treina, ele expande. Se você não treina, ele atrofia, ele volta no estado original. Você nunca perde a sua criatividade, ela sempre estará com você. Mas se você não exercita ela, ela se torna limitada. A transformação do desejo em realidade requer um ou mais planos. E os mesmos precisam do uso da imaginação e principalmente da sintética. Então aqui ele continua trazendo o que a gente veio aprendendo nas outras aulas, nos outros episódios, que nós precisamos criar planos para nos levar do ponto A ao ponto B. E para isso, agora ele está colocando mais um elemento ali dentro, que é a criatividade. E agora ele também está descrevendo quais são as imaginações que nós temos e como nós podemos utilizá-las a nosso favor. Beleza? Show. Aqui, nessa parte aqui da leitura, ele nos dá um exercício, que é o seguinte: reler todo o conteúdo, e eu recomendo a você, se você preferir voltar lá no primeiro episódio, no prólogo, e voltar acompanhando até chegar agora no episódio 5, pô, show de bola. Agora, se você quiser voltar no começo do livro, chegar até no quinto passo, também tá tranquilo. Porque através disso, o plano prático para transformar o seu desejo, a sua ambição em realidade, ele vai estar muito mais palpável.
Porque você tem mais informação agora do que você tinha quando você começou. Você consegue organizar melhor as suas ideias. Vamos para o terceiro passo aqui, ó. A natureza nos conta seus segredos da fortuna. É uma das coisas assim fenomenais. Tudo que você aprende sobre riqueza tem na natureza. É só ter a percepção de como ela funciona. Tudo é feito de matéria e a matéria se atrai. Isso é física. Esse é um dos princípios do universo. Mas antes de usar esses princípios a nosso favor, nós precisamos primeiro entendê-los até o ponto disso se tornar algo natural para nós, certo? É igual andar de carro. Primeiro você aprende quais são os mecanismos que compõem a parte de ignição ali para você conseguir sair. Você aprende quais são os passos que você precisa para você começar a andar com o carro, parte de proteção, colocar cinto, verificar se tem água, se o óleo tá bom, retrovisor, para-brisa, tudo. Depois, se não tem ninguém, você sai. Daqui é a mesma forma. Tudo é feito de matéria, nós aprendemos a atrair essa matéria até nós, a nosso favor. Então, diz que dinheiro chama dinheiro, né? Exatamente. Matéria atrai matéria. Eu vou dar um exemplo aqui de como a natureza ela é rica e abundante, que é o seguinte: se você pegar uma semente de milho, plantar em terreno fértil, em média vai sair, se não me falha a memória, de 500 a 1000 sementes em uma espiga, certo? Aí se você pega essas 500 e planta novamente, olha o tanto de sementes que não irão dar. É a mesma coisa com dinheiro na sua empresa, na sua vida. Se você recebe um dinheiro e você reinveste na sua empresa, com certeza você irá colher muito mais frutos. Agora, se você recebe um dinheiro e você já sai para gastar, e muitas das pessoas que provavelmente assistirão esse episódio vão se identificar nessa parte, do tipo, caramba, eu ganho tanto dinheiro, mas quando eu vou ver, não tem. Ele simplesmente some da minha mão, parece que nunca chega. Do jeito que cai, ele já se vai. Talvez seja pelo tanto de contas que você tenha acumulado e que todo o dinheiro que entra, toda semente que vem à sua mão, você não consegue replantar. Simplesmente você tem que vender para pagar a dívida. Então, essa parte da semente, estude a semente e essa analogia é rica demais, tá? Bora lá. Vamos lá. Quarto passo aqui. Ideias se transformam em fortuna. Segue algumas histórias e eu vou contar apenas uma, para não ficar muito longo. E essa aqui é uma história assim que é boa demais, gente. Vamos lá, ó. Um velho médico entrou em uma farmácia e ficou conversando com o balconista por mais de 1 hora. O balconista ficou um pouco interessado naquilo, né? Mas aí o homem saiu para pegar um velho tacho e uma pá que era usada para mexer aquele tacho e colocou no fundo da farmácia. O balconista foi lá, inspecionou os itens, ficou interessado naquilo, colocou a mão no bolso e deu $500, que era a economia da vida dele. Toda a vida dele ali trabalhando como balconista, ele conseguiu acumular uma quantia de $500 e
numa jogada, ele foi pro all-in ali, deu os $500. O médico, vendo os $500, ficou muito feliz, porque para ele aquele tacho e aquela pá não tinham sentido. Mas não somente isso, ele deu também um papel. E nesse papel continha uma fórmula especial que para o médico também não fazia muito sentido. Mas para o balconista, sim. Os 3 itens por si só não tinham sentido algum. Mas quando adicionado o 4º elemento que o balconista tinha, aí a coisa mudou. O resultado desses 4 elementos combinados trouxe uma revolução mundial, para você ter uma noção. Uma revolução mundial que acontece até hoje, trazendo bilhões ou trilhões de momentos especiais e empregando milhões de pessoas pelo mundo todo. Sempre que você ouvir o nome Coca-Cola, se lembre dessa história, pois foi assim que começou a história da Coca-Cola. A receita que o médico deu para o balconista era, se eu não me engano, um xarope para estômago. Mas ele não estava conseguindo fazer aquilo. O balconista vendo aquilo, e o balconista era balconista de farmácia, então ele tinha conhecimento. O que faz sentido ele ir para o all-in. Não consigo imaginar ele dando $500, gastando todas as economias dele em alguns elementos ali que não fizessem sentido para ele. E talvez, depois que o médico deu o papel para ele com a fórmula, tivesse feito mais sentido ainda os $500. Mas qual era o 4º elemento que foi utilizado nessa mistura? Imaginação. O balconista usou a imaginação dele para fazer a famosa fórmula da Coca-Cola. Pesquisem a história da Coca-Cola mais a fundo que vocês vão ter uma noção geral desse contexto, tá? Tem mais 2 histórias, como eu disse, que eu convido vocês a estarem lendo essa parte no livro, tá? Agora vamos para os pontos a fixar desse 5º passo aqui. Você pode usar a imaginação e deve, sintética e a imaginação criadora. E com a prática fazê-las trabalhar irresistivelmente juntas a seu favor. 2. Dinheiro ilimitado o aguarda se você o deseja em quantias definidas com um propósito definido, apoiado pela imaginação. Esse princípio garantiu $1 milhão a um clérigo que apenas o pediu. Até o instrumento mais fino necessita do homem que saiba usá-lo. Esse foi o nosso quinto episódio, trazendo o poder da imaginação. Então eu sugiro a vocês voltarem lá no prólogo, assistir todos os episódios até chegar aqui. Vocês já conseguirão fazer o seu plano prático, funcional. Eu já tenho o meu plano prático e funcional. Até o final do ano terei 500 vídeos gravados na plataforma do YouTube de conteúdo referente a livros para levar o conhecimento a pessoas que já sabem, a pessoas que nunca tiveram contato, a pessoas que querem ter uma outra perspectiva daquele mesmo livro. Então esse é meu plano prático. Eu já vou ter um retorno em cima disso
com a plataforma. Vou estar treinando a mim mesmo, frente câmera, melhorando cada vez mais, buscando mais. Então esse é meu plano prático, um dos meus planos práticos que eu estou compartilhando com vocês, tá? Quando vocês chegarem aqui, coloca nos comentários qual é o seu plano prático, o que você vai fazer até o final desse 2024, ou dependendo do ano que você estiver assistindo isso aqui, o que você irá fazer. Uma das vantagens do YouTube é ser atemporal, independente do dia, do ano, do mês, do que estiver acontecendo. Conteúdos como este, que são de informação, de crescimento, sempre terá sentido. Pode ser que o contexto do mundo mude, mas algumas coisas elas sempre ficarão intactas na vida de todos, tá? Obrigado por ter acompanhado até o final e até o próximo episódio, porque quem pensa enriquece.